está com sua Bíblia aí? Amém. Abre comigo lá em Mateus. Em Mateus, no capítulo 2. Aleluia. Você está empolgado com a palavra de Deus? Amém. Quanto mais empolgado você está, mais ela vai funcionar para você. Amém. Na verdade, Mateus 3, no versículo 11, diz assim: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diz comigo, com fogo. Com fogo. Vai comigo lá em Atos 2. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Diz comigo, fogo! Fogo! Amém? Você sabia que uma experiência com o fogo de Deus, ele não somente afeta o seu destino, mas afeta o destino de outras pessoas que estão ao seu redor. Assim foi com Moisés, quando ele teve aquela experiência na sarça ardente. Ele teve uma experiência com o fogo de Deus, uma experiência que primeiro afetou a sua vida, para que pudesse depois afetar a vida de toda uma nação. E sabe, esse batismo com fogo, essa experiência do revestimento de poder, não deve ser, irmãos, algo comum, é tão sobrenatural quanto qualquer outro dom. O irmão Hegel diz que a oração em línguas ela é a porta para o sobrenatural. Eu lembro que eu fazia parte, quando eu cheguei no Evangelho, eu ia para uma igreja perto da minha casa, e a oração em línguas lá, as pessoas a gente não entendia que o batismo era uma coisa que era acessível a qualquer pessoa que nascesse de novo. A gente achava que somente algumas pessoas especiais receberiam o batismo do Espírito Santo, mas sabe, havia uma honra a oração em outras línguas. Alguém que era batizado no Espírito Santo era quase um semideus, né? A gente achava que a pessoa tinha um grau de espiritualidade muito grande. Mas às vezes a gente entende, temos a revelação que a oração em línguas é algo acessível, que está disponível a todo aquele que nasceu de novo, e temos tratado às vezes como algo comum. A gente fala, vamos orar em línguas, e a pessoa parece estar bastante chiclete, olha para o verso. E não está realmente entendendo que aquilo é tão sobrenatural quanto qualquer outro dom do Espírito quando está se movendo. Deus uma vez me disse, quando você está orando em línguas, algo do céu está vindo em sua direção. Então sabe, quando estamos orando em outras línguas, coisas espirituais estão caindo, estão afetando áreas e coisas dentro da nossa vida. Amém. Você está aqui? Amém. Sabe, nesse dia de Pentecostes foi o dia que a dispensação do Espírito se iniciou, em que aquela profecia trazida por Joel se cumpriu, onde o Espírito do Senhor caiu sobre toda a carne, e aqueles 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e elas foram tidas como embriagadas. Eu não sei se você já viu um bêbado, mas o bêbado tem um comportamento muito normal. Um bêbado ri ou qualquer coisa, se você está falando sério com ele e ele começa a rir na sua cara, independente do que está acontecendo. E aquelas pessoas, elas estavam em um tipo de atmosfera espiritual tão carregada que elas não estavam tendo um comportamento muito comum. Você está comigo? Amém. Sabe, talvez se eu e você pudéssemos ver o que o diabo viu no dia de Pentecostes, você saberia o porquê dos demônios terem medo de você. Porque no dia de Pentecostes, até o dia de Pentecostes, ele só tinha problema com Jesus. Mas agora ele tinha problema com 120. E agora nós somos milhares de pentecostais em todo o mundo. Homens e mulheres que o diabo não está causando problemas, mas nós estamos causando problemas ao diabo. E se você está do outro lado, irmão, você está do lado errado. Sabe, acabou o tempo de o diabo pressionar você, agora é a hora de você pressionar ele. Amém. E sabe, o Espírito Santo e ter uma vida impregnada de oração em outras línguas, ao ponto em que vai ter uma placa na sua testa.
modéstia, não há vagas. Não há vagas para pensar pequeno, não há vagas para inferioridade. Amém? Você está aqui? Amém. Aleluia. Quando se está cheio do Espírito Santo, você não vai viver uma vida de carências. Você não vai viver uma vida dentro de dependências emocionais. Sabe, as coisas que eu mais tenho visto nos lugares que eu tenho andado são pessoas melancólicas. Qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa fica com jejuda, qualquer coisa quer ir embora. Mas sabe, o batismo do Espírito Santo e uma vida nisso vai te fazer amadurecer. Uma vida nisso vai te fazer ter algumas estruturas emocionais que vão afetar o seu destino e vão afetar a sua vida. Você está aqui? Amém. Aleluia. E sabe, lá em Atos 4, no capítulo 4, no versículo 33, diz assim: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Diz comigo, com grande poder. Com grande poder. Essa palavra poder aqui, na verdade, ela pode ser traduzida como uma palavra do grego que significa dunamis. E dunamis, uma das conotações dela é poder explosivo do Espírito Santo. Uma outra tradução que pode vir para dunamis é tornar algo natural em algo sobrenatural. Amém. Um outro significado sobre dunamis é que é uma palavra que traz um sentido de energia, grande força e grande habilidade. Muitas vezes é descrito como um poder vindo de outro mundo em atividade na terra. Amém? Amém. Sabe que a oração em outras línguas, ela vai trazer o ambiente do céu para ser o seu ambiente aqui na terra. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós precisamos dessas intervenções sobrenaturais nesses ambientes que nós estamos vivendo. Amém? E a oração em outras línguas, ela vai ativar essa habilidade, essa força espiritual que está dentro do nascer de novo e que repousa sobre o seu destino. E nós não podemos tratar isso como uma coisa comum. É algo sobrenatural, está funcionando agora mesmo, está disponível para as nossas vidas. E nós precisamos avivar isso de uma forma mais agressiva sobre as nossas gerações. A última fase do ministério do irmão Reagan, Deus inspirou ele a fazer cultos ou reuniões do Espírito Santo, porque Deus disse para ele que se ele não ensinasse sobre aquilo, as próximas gerações iriam perder isso. Mas sabe, irmãos, nós não vamos perder isso. Amém. Nós somos uma geração do Pentecostes. Nós somos uma geração do Reteté. Não sei como vocês chamam isso, mas nós somos aqueles que fazemos algo na terra que libera algo do céu. Amém. Você está aqui? Amém. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. Cheio dessa habilidade sobrenatural. O que eu acho interessante nesse versículo 33 é que fala que os apóstolos, eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Porque muitas coisas ou muitos milagres que Jesus fez em seu ministério terreno marcaram a vida dos apóstolos. Mas se teve algo que deixou o selo neles para sempre, foi a ressurreição de Jesus. Você está comigo? Sabe, irmãos, algumas pessoas tratam a ressurreição de Jesus como um conto de fadas, como algo filosófico, mas eu te digo, ele ressuscitou, ele está vivo hoje. Existe um homem no céu em carne e osso, que é a testificação que eu e você um dia também vamos estar lá. Amém? E sabe, esse poder da ressurreição é o poder do Espírito Santo, é o poder que abriu o mar vermelho, é o poder que criou os mundos. Amém? É esse poder sobrenatural que opera e que está dentro das nossas vidas. Às vezes a gente escuta tanto sobre a ressurreição de Jesus, mas aquilo foi algo tão poderoso e tão sobrenatural, porque a Bíblia fala que Jesus foi sepultado e não havia beleza nele, não havia forma, porque Jesus ele foi flagelado de diversas formas, então o corpo dele foi sepultado em um estado deplorável, mesmo nem o osso se quebrando, mas a sua carne foi moída. Você está comigo? Amém. Às vezes eu tinha algumas pessoas lendo esse capítulo de Isaías falando que Jesus não havia beleza sobre ele e achando que Jesus era feio no ministério terreno. Eu tinha alguns amigos que usavam esse texto para conquistar algumas moças, porque eles eram meio desafeiçoados. Eles diziam, Jesus era feio, eu estou
time também. Você está aqui. E sabe, Jesus ele foi sepultado naquele lugar, e um dos flagelos que Jesus recebeu, né, aquelas chibatadas que ele recebeu dos soldados romanos, era um tipo de castigo ou de flagelo que eles só paravam de bater quando a coluna vertebral aparecia. Você está comigo? E Jesus foi sepultado nesse estado. Quando ele gritou, está consumado, diz que a terra tremeu, porque toda a criação tremeu, porque o seu Criador, o Espírito de Jesus, havia se desconectado do seu corpo. Mas sabe, irmãos, ao terceiro dia, a Bíblia diz que toda a criação tremeu de novo. Mas dessa vez a criação tremeu em exultação, porque era o Espírito de Jesus se conectando com o seu corpo. Amém? Amém. Aleluia. E a glória de Deus, esse poder dunamis, explodiu dentro daquele sepulcro. Amém? Jesus não saiu de lá numa caveira, um zumbi. Não. Aquela glória tirou Jesus, fechou cada coisa que o chicote abriu, só deixou lá as marcas nos pés, na mão e no lado, como uma comprovação, testificação da minha e da sua aliança com ele. Amém? Mas ele saiu diferente ao ponto que a Maria não reconheceu. Você está aqui? Amém. E o mais glorioso é que um dia esse mesmo poder de ressurreição vai levantar aqueles que morreram em Cristo e também vai glorificar cada um dos nossos corpos. Amém? Imagina, se você é bonito assim, imaginando um corpo glorificado. Amém? Isso é real. Amém? A redenção chegou no seu apogeu completo. Haverá um dia que essa redenção vai vir sobre o nosso corpo também. Assim como nós somos perfeitos espiritualmente, há uma perfeição para o corpo que está vindo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quando a mãe do irmão Reagan estava grávida, Deus inspirou ela a colocar o nome dele John, que é João, porque ela disse: o ministério do seu filho vai preparar um caminho para a minha segunda volta. Mas ela não obedeceu, né? Ela não colocou o nome dele João, mas mesmo assim o ministério dele está preparando um povo para a sua segunda volta. Amém? E a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E sabe, irmãos, esse poder da ressurreição que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a Bíblia diz que esse poder está dentro de mim, está dentro de você. Amém. E sabe, era a esse poder que Paulo se agarrou quando ele estava no seu ministério terreno. Abre comigo lá em 2 Coríntios 11. Alguns parecem que levaram uma surra de toalha molhada. Você já levou uma surra de toalha molhada da sua mãe? Eu já levei. Você joga a toalha lá, molhada em cima da cama, ela vem, dobra a toalha assim. Pá! Você fica com aquela marca uma semana. Você vira estátua na hora. Falta o ar, falta tudo. 11:25. Diz assim, Paulo falando do seu ministério, diz: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, procure cada dia cuidar de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai nosso Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas lamas. Quem quer ter um ministério como o de Paulo? Você está aqui?
Aleluia. Sabe, esse texto mostra o histórico, né, da vida de Paulo, mostra o histórico do que ele passou, do que Deus havia confiado para ele. O problema é que a gente muitas vezes, quando a oposição surge, a gente não tem se agarrado à coisa certa para passar por essa oposição debaixo de vitória. Amém? E sabe, Paulo diz aqui que ele 3 vezes foi açoitado por varas. E se você já estudou um pouco sobre esse tipo de castigo, principalmente na época de Paulo, era um tipo de flagelo em que um agressor vinha com uma barra de ferro, pegava a pessoa que ia ser, que ia levar aquela sentença, amarrava ela com alguém que ia colocar uma camisa de força, pendurava ela pelos pés com a cara no chão, e ele vinha com aquela barra de ferro e começava a bater nos pés do agressor. Aliás, bater nos pés da vítima, e batia muitas vezes até o pé sangrar. Alguns saíam mutilados, alguns não conseguiam mais andar. A Bíblia não traz detalhes do tipo de castigo que Paulo levou nesse sentido, mas o tipo de açoite com varas naquele período era dessa forma. E Paulo diz que 3 vezes passou por uma coisa assim. Você está aqui? Sabe, Paulo repete lá em Romanos 10, ele diz que formosos são os pés que anunciam a paz. Ele repete aquilo que Isaías fala, porque a missão de um pregador está incubada aos seus pés. E o diabo, de alguma forma, atingindo os pés de Paulo, ele estava querendo atingir a sua missão, ele estava querendo atingir o seu destino. Mas com certeza, depois de um açoite daquele, Paulo colocava um sapato nos pés de novo e continuava a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Amém? Paulo era um homem agarrado ao dedo da ressurreição. Ele disse: eu oro em línguas muito mais do que vocês. Ou seja, ele sabia de onde vinham os seus recursos, ele sabia de onde vinham as suas orientações. Ele diz também que ele foi apedrejado, e isso aconteceu lá em Listra, no capítulo 14 de Atos. Ele vinha fazendo uma campanha bem sucedida naquela cidade, mas de repente alguns fariseus vieram para aquela cidade e começaram a espalhar alguns boatos falsos sobre Paulo. Começaram a inventar algumas coisas. Perceba, como eu te falei ontem, como é perigoso você se apoiar em outras pessoas. Porque quem te apoia hoje, amanhã pode te virar as costas. Você está comigo? E Paulo, naquela situação, e a Bíblia diz que ele foi apedrejado. E sabe, quando as pessoas apedrejavam alguém, elas não apedrejavam para deixar a pessoa semi-morta. Elas apedrejavam para matar. Elas miravam na cabeça do indivíduo até a cabeça dele abrir. E a Bíblia diz naquela passagem que Paulo foi colocado para fora da cidade como um morto. Amém? E diz que os discípulos ficaram ao redor dele. E a minha opinião é que aqueles discípulos oraram e Paulo ressuscitou de novo. Porque a Bíblia diz que ele se levantou e entrou dentro da cidade. Você me escutou? Ele entrou dentro da cidade de novo quando ele foi apedrejado. Sacudiu o sangue. Paulo mostrava ao diabo: eu sou alguém que você não para. Eu sou alguém que você não tem na sua mão. Eu sou alguém que não importa o que você levante, a palavra vai me levar, não importa o que você faça, o poder da ressurreição vai me levantar de novo. Sabe, eu não sei que tipo de pressão ou opressão ou dificuldade você está passando, o poder da ressurreição está disponível para te tirar disso. Se o poder da ressurreição tirou Jesus do inferno, o que é que ele não pode tirar de sua vida? Amém. Amém? Amém. Aleluia! Isso é real. Amém. Amém. E sabe, a oração em outras línguas é o meio, é a forma pelo qual esse poder de Deus se move. E esse poder de Deus vem de uma forma mais intensa sobre o nosso destino e sobre a nossa vida. Uma vez eu vi o pastor Cris dando uma instrução, ele ministrando, e ele disse que, porque na África do Sul as pessoas são muito sequestradas lá. E ele disse: se você sair na rua e alguém te sequestrar, você não vai falar com o sequestrador em inglês, você só vai falar com ele em línguas. E quando uma irmã saiu na rua, ela foi sequestrada. E colocou o sequestrador com um revólver na cabeça dela e era e ele: cala a boca, eu vou estourar seus miolos. E ela: e daqui a pouco ele começou a tremer. E ele disse: o que é isso? Está esquentando aqui, tem fogo aqui. Ei, para esse cara, eu tenho que soltar essa mulher, que essa mulher tem alguma coisa diferente. Está aqui.
Amém? Sabe, irmãos, a oração em línguas vai fazer você tomar posse do seu destino. A oração em línguas vai te fazer entender e ter uma revelação maior de que Deus está no comando daquilo que Ele te colocou. Amém. Amém? É como uma garotinha que certa vez estava em um determinado voo. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar em um voo e ter aquela turbulência que parece que o bicho vai se partir no meio. Né? Uma vez eu vinha com o Maneco de São Paulo e o avião teve uma turbulência tão séria que parecia que o bicho ia se partir no meio. E se você quer ver o povo desesperado, eles pensarem que vão morrer. Né? Começa a pedir perdão. Tinha uma mulher do meu lado assim, ela estava encostada na janela, tinha uma cadeira vazia, eu estava aqui, e o Maneco estava na outra fila. Quando o avião começou a balançar, eu disse, fala meu Deus, vai morrer todo mundo. E ela agarrou no meu braço. O Maneco disse, você tem que estar pronta para morrer também. E ela disse, não, Deus me livre. Você está aqui? Sabe, em uma ocasião como essa, uma garotinha estava numa turbulência assim, ao ponto que as máscaras de oxigênio caíram e todo mundo lá transtornado, achando que ia morrer, e aquela garotinha lá jogando videogame. Nem aí para aquela situação. E daqui a pouco uma mulher desesperada, porque tem gente que não gosta de ficar desesperado sozinho. Desesperar outra pessoa também. E ela olhou para aquela garotinha lá embaixo jogando videogame. Menina, solta isso, vai morrer todo mundo aqui. E ela disse, não vai morrer não, porque meu pai é um piloto. Você está aqui? Quando você começar a se embriagar mais, você vai parar de estar tão preocupado. Aí quando essa preocupação está pesada, é hora de você entrar no quarto e dizer, nesse reino humano nada pode ser feito, mas há um reino sobrenatural. Sabe, a gente estava falando hoje de Gilson, o profeta Gilson Lima. Ele foi um homem que foi uma grande influência para a minha vida. Eu estive muito perto dele nos seus últimos anos de ministério. E muitas coisas ele transferiu para a minha vida e afetou o meu destino. E eu via que ele, irmãos, ele estava nem aí para o que alguém pensava. Ele se envolvia na unção do shopping, ele se envolvia na unção no meio da rua. Onde desce, ele caía dentro. Amém? Andava com ele, toda hora ele estava orando por alguém, estava fazendo alguma coisa. A gente chegou certa vez no shopping, ele foi comprar um negócio, ele começou a profetizar lá para a mulher. E você acha que era aquela coisa calminha assim? Deus está falando com você, para você mudar isso, isso e isso. Eu falei, ele fez uma testa dessa cara, bota a mão aqui nessa mulher. Amém. Aleluia. Nós precisamos mais disso no nosso meio. Amém. Amém. Sabe que esse fogo que vai, como eu te falei ontem, quando esse fogo se levantar dentro de você, porque eu te digo, ninguém consegue ficar parado no fogo. Ninguém consegue ficar parado dentro dessa, quando Deus está se movendo e a sua manifestação está sobre nós. Amém? Sabe, eu sei que o batismo de João, ele abriu o caminho para a primeira vinda de Jesus. E eu sei que o batismo do Espírito Santo, ele está abrindo o caminho para o arrebatamento. Amém? Ele está abrindo o caminho para aquele dia glorioso em que nós o veremos. Amém? Amém. E nós precisamos ser mais intensos nessa vida de oração em outras línguas. Nós precisamos ser mais intensos no nosso devocional com Deus. Porque essa oração é a oração em línguas que vai te dar sinalização e vai fazer com que o Espírito de sabedoria e de revelação esteja presente em seu destino e você possa interpretar a vontade de Deus. Possa interpretar aquilo que Ele quer sobre você. Você está aqui? Amém. Muitas vezes a oração em outras línguas, uma vida nesse lugar, vai te fazer descobrir habilidades que você nem sabia que elas existiam.
E muitas vezes é um dia da pressão, é um dia difícil que vai fazer com que essas habilidades se despertem. Amém? Como eu te falei ontem à noite, existem momentos em que aquele aperto vai fazer uma força e uma habilidade ser desencadeada que você nem sabia que possuía aquilo. Amém? E sabe, irmãos, talvez você já veio, já voltou, está recomeçando de novo algumas coisas. E às vezes existem recomeços que é mais difícil do que começos. Mas existe uma força espiritual aqui para colocar pessoas no caminho de novo. Eu estou sentindo pessoas pesadas aqui. Eu estou sentindo gente cheia de amargura, cheia de si mesmo. Mas essa é uma noite de você ser vencido pelo Espírito. Sabe, tem hora que a gente chega todo marrento no lugar, né? Esse lugar, eu vou ficar só. Você que pensa. Eu lembro que uma vez eu cheguei no ministério, no dia de oração lá. Eu estava meio chateado com algumas coisas. Aí você chega lá com a cara feia. Uma nego lá orando, todos lá meu Deus, se eu soubesse o que eu estou hoje. E eu todo resistente lá. Mas sabe, aquela atmosfera vai pegando você. A lágrima foi querendo descer e você segurando. Mas daqui a pouco você se rende e é vencido pelo Espírito. E toda aquela atmosfera vai embora. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, você não vai poder pagar essa conta hoje, não vai poder resolver esse problema hoje. Mas se rende ao Espírito, talvez aquilo que poderia durar anos vai durar dias. Eu sinto esse ambiente de intervenções aberto aqui. Eu sinto esse tempo de coisas sobrenaturais vão vir em nossa direção. Sabe, há uma profecia para 2016 que diz que esse ano será um ano em que milagres vão cair da terra. Coisas vão cair sobre sua vida e sobre o seu destino. Aleluia, existem portas que Deus está abrindo. Talvez com elas venham alguns opositores, talvez com elas venham algumas adversidades, mas sabe, maior é o poder que está em você do que o poder que está no mundo. Amém? Parou o tempo de chorar tanto, agora é hora de dar um ha-ha-ha na cara do diabo. É hora de mostrar que você está no controle. Amém? Isso vai passar, vai passar. E o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Amém? Talvez algumas coisas estão vindo, algumas inquietações que estão querendo te fazer retroceder. Uma vez eu vi um homem falando, ele disse que ele é piloto. E ele estava pilotando um avião, né, de pequeno porte. Quando ele estava decolando lá no aeroporto, ele percebeu que tinha um rato dentro da cabine dele. E ele, quando viu aquele bicho, ele disse: rapaz, eu vou ter que voltar para tirar esse rato, porque esse bicho vai comer a fiação aqui e vai me dar um grande prejuízo. Mas ele pensou: se eu voltar para o aeroporto de novo, eu vou atrasar muito os meus compromissos e vai ser um transtorno muito grande. Aí ele lembrou de uma coisa, ele disse: existe uma altitude ou um nível de altitude em que rato não sobrevive. Você está aqui? Amém. Então, em vez de eu voltar para o aeroporto, eu vou subir mais. Porque vai chegar um nível que ele não vai conseguir mais sobreviver. Sabe, a oração em outras línguas vai te levar para um nível que a oposição não sobrevive. Vai te levar para um lugar em que o diabo não vai ter outra opção a não ser fugir de você. Amém? E tudo que nós precisamos é estar nesse lugar. Sabe, irmãos, nós somos seres espirituais. E essa vida espiritual precisa estar levantada dentro de nós. Precisa estar se movendo em nossas vidas. E tem muita gente que está falando muita besteira, ou que está dando respostas, ou que está tomando decisões sem consultar esse revestimento de poder, ou sem usar desse acesso divino que está sobre o seu destino. E é por isso que coisas não estão funcionando como devem funcionar. Mas a oração em línguas, irmãos, ela vai te dar instruções, ela vai te deixar sensível, ela vai te fazer entender o plano e o propósito de Deus, ela vai te fazer estar nem aí. Se alguém gosta de você, amém. Se alguém gosta de você, amém. Porque você vai estar cheio do Espírito. E cheio do Espírito não vai ter vaga para você.
Aleluia. Sabe, essa é uma hora de você. E sabe qual é o maior golpe que você pode dar no diabo? É pegar algo que ele trouxe para te destruir e transformar em uma oportunidade de desfrutar de um milagre. O diabo diz: peguei você, e você diz: não, eu quem te peguei. Amém? É como aquele tipo de experiência, né? Você fica escondido esperando alguém passar para dar um susto. Você está lá, pensou, a pessoa vem, aí você faz: ah! A pessoa: ih, bestão. Sabe que você vai estar tão cheio do Espírito que vai ser esse tipo Vixe, fugiu a palavra. Vai ser esse tipo de reação que você vai ter aos ataques do diabo. Amém? Nós vimos no ministério de Paulo, não foi um mar de rosas. Amém? Às vezes você vê alguns pregadores que dizem: venha para a palavra da fé, e você não vai ter nenhum problema. Venha para a palavra da fé e nada vai acontecer. Eu não sei de que carro de mudança esse pregador caiu. Amém? Mas quando você vem para a palavra, você vem para o vinho. Você está comigo? Amém. Mas também a Bíblia diz que você vai passar pelas águas e elas não te afogarão. Você vai passar pelo fogo, ele não aterá em você. A Bíblia não nos priva de problema, mas ela nos fala de um lugar em que nenhum problema vai surtir efeito sobre as nossas vidas. Em vez daquilo nos destruir, aquilo vai nos deixar mais fortes, mais convictos, mais firmes. Essa não é a hora de se lamentar. Essa não é a hora de ficar: por que isso aconteceu? Por Deus, eu estava tão certinho, eu sou tão crente. Não! Essa é a hora de dizer: eu não sei por que aconteceu, eu não sei por que essa doença entrou, mas eu sei que ela vai ter que sair. Eu não sei porque esse problema veio para a minha vida, mas eu sei de uma coisa: Deus ainda está no trono, a sua palavra é a verdade. Aleluia! Amém? Intervenções. Amém? Eu sei o que é você viver um ambiente de oposição. O que é você estar na igreja e voltar para casa e ter um inferno em casa. E minha mãe uma vez, eu cheguei na igreja adolescente, e um dia lá, eu acho que o demônio estava nível 2. E ela foi, pegou minhas roupas, jogou no meio da sala e me mandou ir embora de casa. Vai morar na igreja! E eu não sabia o que fazer. Se eu falasse, eu ia levar uma surra, porque claro. E eu fui, mas eu tinha um recurso. Está aqui? Aleluia. Por que você tem que pegar tantos recursos naturais, enquanto existem coisas sobrenaturais que estão aí dentro? Aleluia. E eu fui para o meu quarto, eu comecei e sabe, a minha mãe precisou ir dormir. E no outro dia ela acordou com o olho desse tamanho. E ela disse: um homem branco apareceu para mim hoje. E ele disse para mim parar de perturbar você. E ela disse: o que eu faço para receber esse Jesus? Irmãos, a mesa vai ficar. Isso vai mudar. O que mais está se opondo a você hoje é o que mais vai te ajudar amanhã. Quem é na grande oposição que foi chamado. Mas hoje eles são os que mais contribuem. A minha mãe foi mandando meu CD para as vizinhas. A mulher disse: estou mandando, ela disse: tem uma mensagem boa. Experimenta esse homem complicado, esse filho complicado. É uma roupa dele, uma cama dele, quando ele estiver fora, sobre mim. Eu não quero fazer aqui uma campanha, não é isso, a campanha da roupa ungida, não. Mas sabe, diz que os lenços eram tirados de Paulo, de Pedro. E aquele lenço não era o lenço, mas o que a influência de algo de Paulo estava naquele lenço, ao ponto que até os demônios saíram. Você está comigo?
espiritual que não importa quão endemoniado é que mora com você. Ou se tem 20 lá, 19 é endemoniado, só você é nascido de novo. Irmãos, há uma força que se levanta em você, que supera qualquer influência. O tempo de emoções se abre. Amém. Você não vai voltar um milímetro. Porque há uma intervenção que está acontecendo. Amém. Aleluia. Sabe, eu lembro de uma vez que eu fui ministrar numa conferência de jovens no Chile. Quando cheguei lá, era uma conferência só de jovem desviado. Carrego grande, vocês não entendem. A gente drogado, filho de pastor desviado. E disse, rapaz, vamos orar em línguas, porque Deus vai ter que abrir caminhos aqui. E a gente ia antes do evento lá, a gente começava a orar naquele auditório. Orávamos, tocávamos nas cadeiras. Dizia, Senhor, quando esse povo entrar, eles vão ser pegos por essa atmosfera. Você sabia que oração prepara o ambiente para Deus se mover? Abre caminhos para que o seu poder alcance, se mova. Você está aqui? Amém. Aleluia. E sabe, a gente orava em línguas 1 hora antes. E lá vinha ele, dentro de uma rede. Parecia que tinha um carro de vassoura nas costas. Um cara desse tamanho, parecendo que ia matar alguém. Mas quando eles passavam pela porta, eles faziam dessa forma, desse jeito que eu estou dizendo. Que isso? Hoje não, né? Que ele não fala hoje não. Teve uma que entrou, caiu. Agora que entrou. Começou a pastorar, o que é isso? Eu estou querendo me arrepender, o que é isso? Você está aqui? Amém. E aquela influência caiu sobre eles. E sabe, todos voltaram para Jesus. Todos se tornaram crentes e se converteram. Você está aqui? Amém. Aleluia. Eu declaro que o pastor Dante, antes de ir para o Senhor, disse que haveria um reavivamento de cura, salvação e batismo do Espírito Santo. Eu declaro isso vai cair mais forte sobre essa cidade. Isso vai cair mais forte sobre essa obra. Reavivamento de cura, salvação e batismo do Espírito Santo. Eu declaro uma intensidade tão forte na oração esse ano, em que muitos vão passar na rua e vão ser tomados por essa atmosfera. O clima para esse lugar. Existe um lugar, irmãos, em Deus e na oração, que você transmite coisa para a pessoa sem falar nada. Amém. Jesus passou, Zaqueu estava naquela árvore e disse, eita, vou ajeitar a sua atitude, vou comer na sua casa hoje. E Jesus não chegou lá, não pregou um sermão, disse, eita, baixinho safado. Não falou nada, só chegou e aquele homem disse, eu quero devolver, se eu roubei uma coisa, eu quero devolver 4 vezes mais. Está aqui? Amém. Aleluia. E um arrependimento foi gerado só pela presença de Jesus naquele lugar. E Jesus disse, hoje salvação chegou nesta casa. Sabe, chegou a hora de você ser uma carta viva, onde quer que você esteja. Que as pessoas possam ver um versículo de cura, um versículo de paz. Você não dizer nada e sua presença afetar o ambiente. Amém. Eu cansei, irmão, de só ler esse livro. De ler livro que uma pessoa chegava num lugar, uma nuvem chegava. Amém? A gente está vivendo muito de retrovisor. Olha o que Deus fez com o Catherine. Olha o que Deus fez com o irmão Reiner. Não, essa é a hora de olhar para o para-brisa. Amém? Porque o para-brisa é 20 vezes maior que o retrovisor por um motivo. Você tem que olhar mais para frente do que para trás. Amém? Esse movimento pentecostal, ele se levantou de uma forma mais agressiva na Rua Azusa. E aquele lugar, um pastor mudou para Los Angeles e o irmão chamado, pastor chamado William Seymour. E ele foi para lá e chegou naquela cidade e foi na casa de um amigo dele. E ele abriu essa casa dos bois e começou a dizer, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E quando ele começou a ler aquele negócio, deu uma doida no homem que estava ouvindo. Para você acordar bem. Ele começou a sapatear, a dançar. Quantos estão prontos para entrar nessa atmosfera? Começou a sapatear, a dançar.
reunião. E você quer ir comigo? E ele disse, obra catarabra sobre ele. E foi lá com o pastor William, ele andando assim na rua. E eles chegaram naquele lugar, reunidos, e o pastor William começou a ler esse mesmo texto de Atos. E aquela atmosfera de poder pegou aqueles irmãos também. E daqui a pouco estava todo mundo meio forró, todo mundo naquela atmosfera. Você está comigo? Aleluia! Todos dançando debaixo daquela glória. E aquilo começou a incomodar os vizinhos, porque já passou das 10 horas da noite. Eu acho que tem um demônio, o demônio das 10, que vai acordar os vizinhos das igrejas com raiva para interromper os cultos. E aquele homem foi lá, aquela vizinha, imagina aquela mulher com a camisola da Bíblia com os pobres na cabeça, batendo lá na porta. Isso é um absurdo, eu vou chamar a polícia. Olha o barulho que esses crentes estão fazendo. E teve um irmão que abriu a porta assim. E aquela atmosfera de poder pegou aquela mulher. Então, existe um lugar na oração. A Bíblia fala quando Jesus subiu ao monte com os apóstolos e antes da transfiguração, disse que eles foram iluminados. Amém? Sabia que há um lugar na oração que coisas do mundo vindouro vêm para agora? Amém? Sabe, aquela mulher começou a se arrepender, caiu no chão. Daqui a pouco tinha uma lega de vizinho tudo na escada. Pessoas que passavam quarteirões daquele lugar eram afetadas por aquela atmosfera. O povo começou a entrar, a subir para aquele apartamento, a subir. A rua ficou interditada de tanta gente que veio dos outros apartamentos, viu o que estava acontecendo. Você está aqui? Amém. Aleluia. Ao ponto foi esse foi o culto que durou 72 horas. Amém. Amém. Está aqui, aleluia. E eles só pararam porque o piso do apartamento cedeu, que eles caíram do apartamento de baixo. E eles falaram, eu acho que Deus quer que a gente pare esse culto. E eles depois mudaram para um lugar que de fato se chama Rua Azusa. E ali começou o maior movimento pentecostal da história do mundo. Amém? Amém. Que afetou as nossas vidas até hoje. Amém. E sabe, irmãos, às vezes a gente olha para aqueles movimentos e fica com aquele saboroso, eita, mas que maravilhoso que Deus fez, hein? Mas nós temos que ficar empolgados com aquilo que Deus vai fazer. Amém? Amém? Existe um lugar em Deus. Existe um lugar para esse tempo em que Deus quer te plantar como uma influência. Existem portas e lugares que somente a sua chave vira. E uma vida no Espírito vai te levar para esse destino. Uma vida no Espírito vai te levar para esse lugar. Amém? Sabe, o irmão Reagan profetizou em 1980 que haveria um tempo em que esse avivamento e esse revestimento de poder, esse avivamento pessoal seria tão agressivo, em que muitos iriam ver fogo sobre a cabeça das pessoas de novo, como viu em Atos. Em que muitos iam ver esse fogo sobre os prédios das igrejas, sobre nascidos de novo que passavam na rua, e eles iriam ver aquilo. Você está comigo? Aleluia. Sabe, o irmão Reagan também falou dessa profecia, ele diz que antes que Jesus voltasse haveria uma maior expulsão de demônios, porque os demônios iriam ver que o tempo deles estava acabando e haveria uma manifestação maior. E sabe, irmãos, vai chegar o tempo em que esse mover, essa missão que está sobre você vai começar a incomodar ambientes que você chegar. E talvez alguém caia endemoniado, você passando na fila do bar, talvez alguém caia endemoniado na rua, na fila do banco, e você não vai chamar, pastor, o que eu faço? Você vai botar a mão e botar o bicho para correr. Aleluia. Porque esse é o tempo de manifestações, demonstrações e visitações do Espírito. E nós vamos ver mais disso em nosso meio. Nós não vamos perder o mover do Espírito, nós somos o ministério da palavra e do Espírito. E nós não vamos apagar o poder de Deus, nós vamos ter mais de riso no Espírito, mais de correr no Espírito, mais de cair no Espírito. Tem mais dessas manifestações. Isso não só em um culto específico, isso vai entrar na sua casa, isso vai entrar na sua vida pessoal. E vai começar a afetar as pessoas que estão
torce, perdão. Amém. Amém? A gente pensa que às vezes o mover do Espírito mostra que não é aquele que está correndo, né? Pelo contrário. Eita, louco, poxa, eu já vi gente lá assim. Aí é que o Espírito se move mesmo. Eu já vi pessoas que trazem alguém com esse sentimento e a pessoa só se converteu porque viu alguém correndo na unção. E disse, rapaz, eu quero isso para a minha vida. Está aqui? Amém. Aleluia. E nós vamos fazer algo na terra. Amém. Que vai liberar algo do céu sobre as nossas vidas. Existem muitas coisas espirituais que Deus quer liberar sobre essa região. E muitos ministros que Deus vai levantar para essa última hora. Amém? Sabe, a escola de ministros não veio para cá, não veio porque Deus quer liberar algumas ferramentas específicas para algumas pessoas serem mais ágeis naquilo que Deus a chamou para fazer. Amém? E esse é o tempo em que essas coisas vão fluir e vão cair sobre o nosso destino. E esse revestimento de poder vai te fazer ter uma posição correta quando o dia da pressão chegar. E vai te dar uma habilidade para fazer coisas que você nem sabia que podia fazer. Amém? Amém. Uma vez eu vi um pregador dizer que ele sempre passava numa rua e tinha um cachorro que toda vez dava um susto nele. Você já teve essa experiência de passar na frente de uma casa e o cachorro vem? E ele disse que toda vez tinha essa experiência, mas o portão sempre estava fechado. Ele até tirava a mão do cachorro. Mas teve um dia que o dono da casa saiu e não travou o portão. E aquele cachorro veio do mesmo jeito. Como vinha sempre, quando ele bateu no portão, o portão abriu. E era um cachorro enorme. E ficou lá aquele homem olhando para ele, o cachorro olhando para ele, ele saiu correndo desesperado. E o cachorro fixado na poupança dele, atrás dele. Isso é hoje. E sabe, ele correndo desesperado, ele entrou numa rua sem sair. A rua fechada por um muro enorme. Ele olhou para o cachorro, olhou para o muro e ele no pulo passou aquele muro. E no outro dia ele foi lá e tentou pular aquele muro por 3 vezes. Sabe por quê? Porque aquela pressão fez ele fazer algo que normalmente ele não conseguiria fazer. Aleluia! Essa pressão vai te fazer desistir coisas que você não sabia. Há um liberado do Rio de Deus em nós. Sabe, irmãos, eu não sei se você já assistiu aquelas corridas de cavalo, onde fica lá o homem em cima do cavalo, cada um na sua baia. E eles não ficam conversando com o outro, ficam tudo atentos. E os cavalos lá, só esperando o tiro ser dado para a porta se abrir e eles saírem com tudo. Sabe, o Espírito Santo está assim hoje com algumas pessoas. E a oração em línguas vai abrir esse portão. E sabe, ele vai vir com tudo sobre a sua vida e sobre o seu destino. Amém? Chegou a hora de crescer. Amém? Chegou a hora de ter estrutura para Deus te levar para um novo nível. Amém? Eu sei dentro de mim que existem pessoas aqui que estão rodando em círculos demais. Que entrando, saindo e a vida não muda em nada. E eu te digo, essa é a pior vida que alguém pode ter. Você está comigo? Amém. Mas sabe, esse é um dia em que uma intervenção de Deus vai vir. E eu oro para que algo caia sobre você. Amém. Amém. Assim como o Espírito caiu na casa de Cornélio, que essa manifestação de Deus caia, que possa afetar áreas e coisas que estão produzindo morte, ou que não estão funcionando como deveriam funcionar. Amém? Amém. Aleluia. Esse é o tempo, irmãos, em que Deus quer se revelar a muitos e se mostrar vivo e com provas infalíveis. Em que Deus quer levantar homens e mulheres com a motivação certa. Sabia que uma vida de oração em línguas vai fazer você ter uma motivação acertada quanto o chamado? Amém? Aleluia. Quanto aquilo que Ele quer para a sua vida.
E eu sinto dentro de mim que algumas frustrações se levantam aqui. Porque você está olhando pela janela errada e se deixou ser prisioneiro de si mesmo. Mas há um rompimento que vai vir sobre a sua vida. Amém? Para que coisas maiores venham e se manifestem. Amém. Amém? E esse reforço espiritual vem de uma forma em que você não vai deixar você mesmo de parar. E vai para o tempo e para o propósito que Deus tem sobre você. Amém. Amém?